Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Que alegria poder recebê-lo. Alegria minha, alegria total no meu coração. Obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a gente vai conversar aqui vai servir de muita elucidação para a vida das pessoas, né? Em virtude do momento que a gente está atravessando, com tantas questões aí de atributos também educacionais, né? Mas eu queria primeiramente aí agradecer a sua presença e deixar que o senhor falasse um pouquinho aí, se apresentasse, né? Já falei um pouco, mas o senhor se apresentar. Boa noite, André, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite e aqui agora a gente sempre é tomado de muita alegria quando temos o desafio de uma conversa que pretende esclarecer aspectos importantes para a sociedade, como é o caso, né? Como você disse, o homeschooling é um anseio da sociedade brasileira, é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro e não é algo novo no mundo, não é? Sim. No Brasil, nós já há pelo menos 20 anos que ideias legislativas relacionadas a esse tema tramitam e nós tivemos personalidades importantes, basta lembrar, por exemplo, o nosso Dom Pedro II, não é? Que recebeu educação domiciliar. Machado de Assis não frequentou a escola, e o maior representante das letras brasileiras, graças inicialmente, a alfabetização doméstica, né, pelo que se supõe, e depois o convívio com as bibliotecas, não é? Ora, Alexandre o Grande teve como preceptor ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles, exatamente. Não é? Então, veja só, o nosso Rui Barbosa, André, o Rui Barbosa foi alfabetizado em casa pelo pai, que era médico, não é? Exatamente. E o pai introduziu o Rui Barbosa no trato com os textos literários que prepararam o grande orador que o Rui Barbosa veio ser depois, não é? Perfeito. O Rui foi instrumentalizado ali no ambiente domiciliar a esse exercício, a esse domínio, a essa segurança retórica que fez dele o grande defensor da liberdade no Brasil. Não é? Perfeito, então, professor. como você já dizia, homeschooling é algo antigo no mundo, não é? Alguns países já têm isso consolidado, isso é tradição em países desenvolvidos. Sim. Isso fez a história do interior dos Estados Unidos, por exemplo, e nós observamos isso em vários filmes, não é? E de modo que essa é a relevância do tema. Basicamente, homeschooling é a educação domiciliar. A esquerda tem várias narrativas tentando demolir a operacionalidade do homeschooling, não é? Uhum. Inúmeros meios de comunicação, inúmeras personalidades do pensamento atacam firmemente o homeschooling, mas ninguém pensa, por exemplo, André, que os nossos professores são extremamente mal formados. Exatamente. A gente vai entrar nisso aí. Perfeito. Não é? Ninguém pensa, por exemplo, que os nossos professores de rede pública, sobretudo os de locais mais desassistidos, eles têm como muleta o livro didático. Muitos professores passam a vida e se aposentam usando o mesmo livro didático. E nós temos que lembrar que o livro didático tem o seu caderno do professor, já inclusive com as respostas prontas. Ora, então por que é que pai e mãe, bem devotados, bem dedicados à educação dos filhos, não podem, por exemplo, buscar apoio na diversidade de materiais que existem aí, muitos de péssima qualidade e poucos muito bons? Não é? Perfeito. Exato. Mas eu gostaria que você conduzisse. Acho que o ideal é que você conduza para que a gente tenha um fio condutor. Você deve ter algumas perguntas a fazer, né? Sim. Específicas. Professor, então, isso é algo muito novo para a nossa cultura, vamos dizer assim, educacional brasileira, né?
Então, isso talvez assuste um pouco as pessoas. E aí, como você já disse, já há todo um contraponto da parte da esquerda, né, tentando fazer com que a construção, na verdade, a eficácia do homeschooling dentro do nosso país e da nossa forma educacional, ela não avance, né? Porque, na verdade, penso eu que isso também tem um sentido por trás, que é a questão da própria doutrinação socialista e progressista dentro das escolas e da universidade. Porque se nós pararmos para analisar, o homeschooling ele vem quebrar um pouco, né, com essa forma, até porque, lógico, a própria lei em si, ela tem várias nuances, né, que, de uma certa forma, vão regular todo esse sistema de ensino dentro de casa. A princípio, por exemplo, eu li no projeto de lei que quem vai dar essas aulas, seja o tutor, seja o pai, seja a mãe, seja aquela pessoa que esteja tutoriando aquela criança, como Aristóteles tutoriou, né, o Alexandre o Grande, né, mas ele precisa ser uma pessoa muito preparada, né? Por exemplo, eu tenho 2 formações, né, também tenho pós-graduação na área de docência. Então, assim, pelo projeto de lei, eu estaria dentro daquilo que é necessário para poder conduzir essas aulas, no caso, para os meus filhos, né? Mas a gente percebe isso, né? O senhor concorda que há também toda essa pressão para que um projeto desse não avance, em virtude também dessas questões doutrinárias, enfim, todos esses arcabouços, né? Essas questões que vêm por fora disso aí? Sim. Veja só, José Dirceu fez já, há não muito tempo, um depoimento, ele deu um depoimento dizendo que o ensino domiciliar é a grande ameaça da esquerda. A esquerda não quer que esse projeto passe. Por quê? Porque é o homeschooling, André, que vai garantir a permanência dos valores conservadores e da sociedade, da civilização ocidental, tal como está estruturada. E nós sabemos que a esquerda é desconstrucionista. O que ela quer é exatamente demolir essas bases. Sem a demolição dos nossos valores judaico-cristãos, André, a esquerda não avança mais e não se perpetua. E o homeschooling é exatamente a garantia para isso. Por quê? Porque é uma proposta, é um anseio das famílias, é um anseio dos pais, e tal como você é um cidadão preparado academicamente, muitos outros que estão próximos de você também são. Então, se vocês se organizarem, vocês formam uma cooperativa de professores, um grupo organizado, não necessariamente uma cooperativa que se torne uma escola cooperada, mas um grupo organizado com deveres e agendas. Olha, o Mauro Rosa é nosso amigo. Ele terá imenso prazer em dar aulas gratuitas. Eu darei aulas gratuitas na sua cooperativa de literatura brasileira. Se você puser lá uma disciplina de teoria da argumentação para adolescentes, eu vou adorar dar aulas virtuais aí para o pessoal de campus, ensinando como é que se constrói o argumento, ensinando como é que se organiza a linguagem de modo a elaborar uma persuasão eficiente. Percebe? Olha, existem inúmeras pessoas preparadas querendo se voluntariar a projetos dessa natureza. E, voltando à sua pergunta, não é? O que acontece, André, o comportamento doutrinador da esquerda dentro das escolas é que acendeu a luz vermelha dos pais, para os pais, não é? Principalmente agora na pandemia, porque os alunos tiveram aulas virtuais e os pais que estavam ali presentes começaram a ver a decadência da sala de aula, a mediocridade da sala de aula contemporânea, em todos os níveis. Seja numa escola pública de periferia, numa escola pública central, ou num colégio católico de alto nível. A qualidade de ensino caiu drasticamente e o ensino de excelência foi substituído pela doutrinação. Esse é o tom do ensino brasileiro hoje. Esteja certo disso. As nossas escolas viraram grandes centros de excelência em doutrinação. Deixaram de ser instituições de ensino e de pesquisa sérias.
eu fiz um levantamento e fiz uma pesquisa rápida, né? E trazendo o PISA, né? E de 79 Sim. países, a escola pública no Brasil, né? Eram duas pesquisas, tá? Eram dois índices, na verdade, do PISA. Da escola pública e da escola particular, da escola privada. O Brasil, de 79 escolas, isso em 2019, estava em 65º em escola pública, o nível da escola pública Sim. brasileira. Na escola privada, o Brasil ficava, na escola particular, nesse mesmo ano, em 5º lugar. Então, assim, a desproporcionalidade, né, a diferença do aprendizado da escola pública para a escola particular é algo assim, é surreal, né? Então, assim, eu só acredito que, de repente, o homeschooling, com toda a sua estrutura necessária, né, que a gente já falou aqui, de regulamentação para que ela possa acontecer, que não pode... Inclusive, no projeto, professor, pelo que eu vi, o aluno teria que ir uma vez por mês, se não me engano, fazer a prova na escola. Tem alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não sei se é uma vez por mês ou trimestralmente. Bom, eu não cheguei a adentrar nisso. Mas na sua visão, isso pode trazer a educação a uma elevação melhor dentro desse índice? Sem dúvida. Sem dúvida. Assim que o homeschooling estiver institucionalizado, nós veremos nos rankings subsequentes uma elevação desse nível e dessa média. Lamentável não existir uma avaliação para medição apenas do homeschooling. Se houvesse, você veria o Brasil em primeiro lugar junto com países desenvolvidos. Porque o que acontece? Eu tenho visto a minha irmã mais nova discutindo isso, lá em Belo Horizonte. Então, André, o que ocorre? Ela se aproximou de várias mães dedicadas ao homeschooling. Então, essas mães, elas não só estão preocupadas com o ensino do conteúdo programático convencionado pela LDB, mas elas estão preocupadas em organizar eventos de socialização, estão preocupadas em levar os filhos ao teatro clássico, levar os filhos à ópera, ao concerto, a exposições de pintura, de escultura, a visitações arquitetônicas, percebe? Então, essas mães, elas não estão focadas exclusivamente no cumprimento do conteúdo programático. Elas estão também muito focadas numa formação complementar capaz de ampliar drasticamente esse conteúdo, como atividades extracurriculares. Percebe? Que é um meio relacional, você acabou de falar aí, né? Porque quando você leva as crianças para interagir com todas essas, né? Isso acaba contribuindo para a questão das relações sociais, inclusive, que é um argumento que a esquerda usa para tentar desconstruir o projeto, dizendo que a criança não vai ter mais relação social, que é uma grande mentira, né? Porque a criança pode... É uma grande falácia, é uma grande falácia. E veja bem, André, existe uma tendência de união de pais e mães em bairros. Ora, e veja mais, muitos avós e muitas avós estão entrando nesses programas. Pessoas da família que já estão aposentadas, que já não têm mais tanto compromisso profissional, que têm as suas habilitações, as suas qualificações, e que se sentem, depois da aposentadoria, subutilizados, e que vão perfeitamente poder contribuir com esse processo. Perfeito. Olha, veja só, uma outra falácia que é posta é que isso só beneficiará a classe dominante. A classe média e média alta, porque têm mais poder aquisitivo e podem contratar profissionais, criar infraestruturas, etc. Não é? Ora, André, nós sabemos perfeitamente bem que mulheres pobres, se quiserem, mulheres que trabalham, por exemplo, fazendo faxina, fazendo entregas de marmita, lasanha, fazendo um trabalho que permite uma agenda mais flexível do que o trabalho regular com a carteira assinada, essas senhoras, se quiserem buscar uma coletânea, um acervo de livros didáticos, elas podem perfeitamente se instrumentalizar e farão melhor do que os professores daquela escola tomada pelo tráfico, tomada pela criminalidade,
e, sem dúvida, conseguirão preparar melhor os filhos. O que acontece, André? A nossa legislação, antes da nossa live, eu estava lendo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A própria Constituição, porque todos esses temas relacionados à criança e à educação, à formação, eles estão contemplados nesses textos legislativos todos, né? Existe muita abertura no texto constitucional e até na LDB. Veja só o que a Constituição fala, ó. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, ok? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, veja bem, esse trecho da Constituição, ela inclui a família como ator do processo educacional, não é? E não há uma amarração aqui, por exemplo, obrigando a família a necessariamente manter a criança numa escola. O que faz isso com muita clareza é o artigo 55 do ECA. Esse artigo estabelece uma imposição e obriga a matrícula no ensino regular. Então, por isso que é importante ter uma legislação que abra o espaço. Para quê? Para a garantia dos pais, para que não haja criminalização dos pais, não é? Porque numa sociedade com tanto ativismo judiciário como a nossa, com tanta polarização, sim, essa atividade pode se tornar um problema para pais e mães se ela não tiver o amparo legal. Agora, é importante que as pessoas saibam que o homeschooling não é uma obrigação geral, é mais uma possibilidade. Que entra a questão de liberdade dos pais de escolher o que ele quer fazer, né? Claro, na educação do filho. Claro, o que está em jogo exatamente é a nossa liberdade. A nossa liberdade. Isso é mais um valor, não é, defendido pelo presidente Bolsonaro desde o início das suas falas lá atrás, não é? Ele sempre defendeu essa noção ampla, aberta e profunda da liberdade, não é? Olha só o que fala a LDB. A LDB diz assim, artigo 2º, a educação, vírgula, dever da família, aqui na LDB inverte, põe a família como o primeiro ator do processo. Dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Percebe como é aberto isso aqui, não é? Mais adiante ainda, na LDB, título 2, do direito à educação, diz assim, artigo 2º, Lei 4024 de 61, diz assim, a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Parágrafo único. A família, tem uma crase aí nesse A, cabe escolher o gênero de educação que deve dar a seus filhos. Quer dizer, a própria LDB já estava regendo isso aí, né? Essa liberdade de poder de escolha dos pais, né? A própria LDB já abre esse espaço, né? E depois tem aqui algumas falas em relação ao dever do Estado de oferecer a gratuidade e tal, mas essa obrigatoriedade de matrícula, ela está mesmo veementemente contemplada no Estatuto da Criança e da Adolescência. Veja bem uma coisa que me assustou. Eu pensei comigo assim, poxa, a Igreja Católica, ela tem inúmeros colégios. As igrejas evangélicas também, a Batista, Presbiteriana, exato. Né, Adventista, todas elas têm os seus colégios, né? Uhum. Eu imaginei assim, bom, elas vão fazer um lobby tremendo para impedir isso. Mas veja o que está escrito aqui na catequese da Igreja Católica. Veja só. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Os pais têm, enquanto possível, o dever de escolher
e o poder público tem o dever de garantir. E aí, continua o texto, mas nem a própria Igreja Católica, que em tese deveria ter um interesse pecuniário para fazer lobby, nem ela, nos seus textos mais consagrados, estabelece uma obrigação, não é? Então, importante é isso, André, ficar claro, primeiro, a esquerda sempre terá interesse no domínio das escolas. Ora, eu sou professor da UFRJ. Eu saí hoje da UFRJ e recebi um panfleto do candidato Molon Meu Deus. para um evento no qual ele falará na próxima segunda-feira. Onde é que vai acontecer esse evento? Lá no Centro de Tecnologia da UFRJ. Financiado por quem? Pelo Sindicato dos Professores da UFRJ. Na segunda passada, o evento foi para beneficiar Marcelo Freixo. O senhor fez um vídeo, então, né? Veja bem, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vi. Então, veja bem, nós estamos diante de uma instituição pública federal, usando a sua estrutura e o seu corpo humano, o seu recurso humano, para preparar e fazer funcionar um evento que só inclui candidatos de esquerda. Ora, por que é que não chamaram para um debate? Por que não chamaram o Eduardo? Por que não chamaram o Hélio Lopes? Por que não chamaram o Já que a universidade é lugar de debate. Exato. É o lugar, efetivamente, das diferenças. Então, a esquerda, ela tem esse cestro, não é? Essa característica de querer dominar o ambiente educacional em todos os seus níveis. Entendi. E por isso ela se opõe tanto ao homeschooling. Não é? Professor, tem um outro adendo, né, uma outra situação dentro dessa questão também, que tem sido, de alguma forma, debatida. E, ao meu ver, isso vai funcionar, o homeschooling é mais ainda, vamos dizer assim, uma ferramenta para que esse tipo de situação que tem acontecido na educação brasileira, ela possa ser correspondida nessa necessidade momentânea. Por quê? Porque o senhor lembra muito bem os projetos de lei que giraram anos atrás sobre a necessidade da educação inclusiva, né? E, nesse sentido, né, o projeto, na época, era necessário que fossem treinados profissionais para a área, né, para que a coisa pudesse, de alguma forma... A realidade de hoje é que o Estado não conseguiu cumprir essa realidade, né? E muitos dos profissionais, que às vezes são funcionários públicos, eles não fazem um curso, não buscam, né? Às vezes o Estado até possibilita de alguma forma, mas as pessoas não têm interesse, porque sabe que às vezes é um trabalho desafiador, você lidar com pessoas com autismo, dentro da inclusão educacional, né? Ou qualquer outra área, né, de deficiência, enfim, né? Então, assim, eu percebo, e aí eu queria essa análise do senhor, mas eu percebo que talvez isso seja uma grande solução também, em virtude dessas crianças também estarem mais presente ao seu lar, junto com a sua família. Porque essa desconexão, às vezes, de uma criança com autismo dentro da área de educação, ela pode ter algumas dificuldades de entrada para a escola. Isso acontece muito, a gente sabe, né? E se ela tiver essa possibilidade de estar ali dentro do seio da sua família, ela pode até alcançar índices melhores, eu acredito, né, dentro da área curricular. O que o senhor acha disso? Claro. Eu concordo com você, André. Veja bem, eu tenho 40 anos de magistério e não estou preparado para atender, para receber alunos com perfis que saiam de um parâmetro de normalidade. Ora, eu já fiz inúmeros cursos na minha vida, eu tive uma boa formação pedagógica, didática, estudei muito fundamentos de ensino, história da educação, teorias da educação. Eu terminei o curso de letras em 1990. Era uma matriz curricular muito ampla, muito bem estruturada nessa questão da preparação didática. Agora, nem naquela época e nem hoje, os cursos de formação de professores preparam os alunos, por exemplo, os professores, perdão,
por exemplo, para lidar com aluno surdo, para lidar com aluno cego, para lidar com aluno autista. Veja bem, você me disse que você morou em Rondônia. Eu fui professor da Federal de Rondônia durante 6 anos e lecionava História da Arte no curso de Música. Tive um aluno cego lá. A universidade, na Biblioteca Central, tinha uma impressora Braille. Eu fiquei 6 meses tentando ter autorização para usar a impressora Braille para preparar materiais para esse aluno. Meu Deus. Não consegui. A falta de infraestrutura da universidade era tamanha que o aluno acabou abandonando. Esse é outro ponto, né? A estrutura da instituição, né? A instituição não está preparada para isso. Olha, vivi uma experiência, tive 2 alunas surdas e mudas. Num curso de pedagogia, eu dava aula de língua portuguesa para o curso de pedagogia, no Unilavras, lá no interior de Minas, na cidade de Lavras. Conheço. Veja bem, isso em 2005. Naquela época, a Unilavras já tinha intérprete de Libras. Tá bem? Uma aluna, ela fazia leitura labial, ela preferia olhar para mim. Agora, eu era um professor com 30 anos, 30 anos de magistério, acostumado a caminhar pela sala, a dialogar com os alunos assim em movimento, né? A estabelecer um contato próximo, visual. Então, quando eu me assustava, eu já tinha saído do foco de visão da aluna que fazia leitura labial. Percebe? Percebo. É um detalhe, mas que compromete o processo de aprendizagem dela. Quando eu me lembrava, eu voltava para um ponto de visibilidade. Então, infelizmente, André, o Estado não está preparado para incluir nas escolas convencionais. A minha opinião, sim, é de que o homeschooling resolve bem esse problema, principalmente porque os pais de um aluno autista, os pais de um aluno que tem perda de visão ou que tem perda de audição, eles acabam se especializando naquilo. Perfeito. Eles leem, eles estudam, eles observam. É impressionante isso, né, professor? É impressionante isso, né? Eles acabam sabendo, às vezes, muito mais do que o profissional, porque eles dão com aquilo ali todos os dias. Claro. Tanto que muitos pais viram ativistas em defesa dos direitos daquele público, né? Daquele grupo de alunos. Então, eu concordo com você. Eu acho que o homeschooling... eu estou convicto de que o homeschooling também resolve esse problema do ensino especial. Sabe? Eu vejo com muito descrédito esse discurso que também é da esquerda de fazer inclusão a qualquer custo. De fato, as escolas não estão preparadas e os professores menos ainda, e o que há é um grande prejuízo ao processo de aprendizagem dos alunos especiais, sabe? Perfeito. Então, quer dizer, são várias questões estruturais, né? Porque isso faz parte também de uma estrutura curricular, e a gente aqui não está falando só da estrutura no sentido do prédio em si, né? Que tem todas essas necessidades também, mas do preparo, até mesmo do profissional, para que ele possa dar o suporte adequado e necessário. E é interessante que, se a gente parar para analisar, professor, essa ideia, né, o projeto de lei que há anos atrás aconteceu para que fosse permitido, né, esse trabalho de inclusão nas escolas, é impressionante como você não tem hoje tantos profissionais necessários dentro da área do professor ali para que a coisa pudesse acontecer, né? Enfim, então são coisas que a gente precisa realmente repensar, até mesmo, porque mesmo que eles não fiquem o pai que não escolha que o filho fique no homeschooling, mas que o Estado venha prover de alguma forma isso que já está deliberado, já acontece, mas não funciona da forma que a gente espera, né? Eu queria entrar no outro ponto aqui contigo. Deixa eu pegar aqui. Metodologia. As metodologias de ensino também, né? Eu só estava falando aí de grandes intelectuais que aconteceram no passado e que por muitas vezes foram ensinados dentro de casa, né? Então, hoje a gente tem uma metodologia que, na verdade, a criança aprende, mas ela não tem conteúdo, né?
ela muito mal sabe, às vezes, existem vários fatores, o passar de ano automaticamente, né, que faz com que a criança realmente não siga uma disciplina, né? Eu estava falando sobre o PISA com você, professor, e me lembrei agora que nesse resultado do PISA, nesse índice aí, em primeiro lugar está a China, Singapura e depois Japão, né? Quer dizer, ali há comportamentos também culturais, disciplinas, né, orientais, né? Tudo isso influencia, né, da relação do aluno e que são países, até na infraestrutura. E eu descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia, né? Eu morei na Índia, tá, professor? Então eu conheço um pouco aquela eu trabalhei na Índia por um tempo, visitei algumas escolas lá, mas aí foi uma outra área, foi uma área de esporte, né? Eu fiz um curso de coach, de técnico de futebol na Inglaterra para poder dar aula de futebol lá na Índia, né? Porque a ideia também era mais de evangelização. Então a gente percebe. Mas a China tem uma coisa interessante, ela adotou 3 formas que eles colocam na sua disciplina como conceitos extremamente necessários, que eles usam como 3 línguas, e eu descobri isso agora há pouco tempo, eu não sabia, que é o mandarim, que é a língua local, a língua do chinês, né? O inglês, e a matemática é como se fosse uma língua para eles. E aí a gente percebe que na estrutura de engenharia do país, o avanço que ele teve em virtude da necessidade da matemática, né? Então, voltando aqui, a questão da nossa metodologia, nessa sua visão de tudo que você percebe e do meio, né, mas principalmente do ensino de base, que eu acho que a maior estrutura, aquilo que a gente precisa trabalhar hoje é a educação de base, né? Mas essa metodologia, o que não foi construído, né, nesse tempo aí, com essa metodologia de estudo? Paulo Freireana. Olha, uma série de fatores. Esse é um tema extremamente complexo e é um dos passos do desconstrucionismo da qualidade do ensino brasileiro, não é? Veja bem, imagina o seguinte ambiente, nós tínhamos, quando o FHC nomeou Paulo Renato para ministro da Educação, isso coincidiu lá com a promulgação dessa LDB. Essa LDB, ela é filha do Darcy Ribeiro, grande amigo de Brizola, grande amigo de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, grande amigo de Cristóvão Buarque, né? Então... intelectual do PDT. Isso, exato, o que aconteceu? O que Paulo Freire traz? Ele inverte a estrutura de sala de aula. E nessa inversão de estrutura, ele traz o aluno para ser ator do processo de ensino-aprendizagem, né? Ora, nos diálogos de Platão, nos diálogos socráticos, qual é o método socrático, se não partir de uma pergunta? Perfeito. Não é? Esse processo de busca dialética de relação com o aluno, isso é clássico. Isso existe há milênios. Agora, o que Paulo Freire fez foi algo com propósitos ideológicos. Quando o Paulo Freire fez isso junto com a atuação do Paulo Renato, o Paulo Renato abriu as porteiras do ensino privado no Brasil. Tá? Não sei se você se lembra disso. Ele criou a figura do centro universitário e abriu as portas do MEC para novos processos de criação de novas faculdades. Então, as vagas no ensino privado aumentaram muito drasticamente, as federais continuaram do mesmo tamanho e sempre com níveis de exigência em vestibular muito alto, portanto, fazendo uma grande peneira, não é? Aqueles remanescentes, os reprovados nos vestibulares, só tinham como opção a instituição privada. Na instituição privada daquele tempo, também havia vestibular difícil. Só que quando Paulo Renato aumentou o número de vagas, a proporção, em vez de ser 6 alunos para disputar uma vaga numa PUC, de um curso fácil, passou a ser de 1 para 1, e às vezes até de 0,6 para 1. Então, veja, não era necessário mais disputar uma em outra participação privada.
não é? Isso aí é evidente, a gente percebe isso hoje. Quando isso se deu, André, o aluno deixou de ser um produto que a faculdade entregava para a sociedade e passou a ser cliente. Ora, quando o aluno, quando muda o foco, quando ele muda de posição e muda de forma de atuação, muda na administração da escola a forma de se relacionar com ele. Então, para eu não perder esse dono da vaga, eu vou buscar encantá-lo. As universidades privadas começaram a contratar consultoria em administração, consultoria em RH, para ensinar o professor a encantar o aluno. Depois disso, passou a existir a avaliação discente sobre o docente. Percebe? O discente começou a avaliar o desempenho do docente. Meu Deus. E o que é pior, a avaliação do aluno, que o aluno fazia e continua fazendo, do desempenho do professor, ela acontece depois que a nota é entregue. Então, o professor que não quer perder o emprego, ele pensa assim, poxa vida, se eu reprovar demais, eu serei mal avaliado e a consequência será a minha demissão. Logo, raciocínio lógico, né? Sim. Logo, é preciso aprovar mais. Logo, é preciso buscar um relacionamento, não de autoridade, mas de amigo, desse meu copartícipe do processo educacional. Entendeu? Então, Perfeito. Existe nessa conjugação de Paulo Freire com Paulo Renato e FHC um importante momento de desconstrução do ensino clássico, né, do ensino tradicional, e de uma primeira etapa no processo de demolição da qualidade de ensino no Brasil. Entende? Aí você começa a ter professores muito mal formados. Sim, perfeito. Esses professores mal formados vão lá para o ensino básico, não é? A qualidade de ensino vai sendo achatada cada vez mais, e nós estamos vendo aí os índices desses critérios de avaliação que você menciona. Muito bem, né? Então, meu caro, é isso. A esquerda conseguiu destruir a qualidade de ensino no Brasil, e as famílias que querem uma formação mais eficiente para os filhos estão vendo isso e lutando para tomarem a rédea administrativa do processo de ensino dos próprios filhos. E o caminho é o homeschooling. Não há outro. No nosso momento histórico, não há outro. Perfeito, né, professor. A gente sabe realmente que... outro dia eu estava conversando com um amigo também da área de docência, e ele estava me falando, e aí nós entramos na questão do mérito, na questão... perdão, não do mérito, mas na questão política, onde nós estamos vivendo um tempo tão complexo e tão complicado, principalmente na área de educação e na área também política, que hoje nós percebemos, né, que até mesmo para aqueles que adentram a política, que têm um pensamento mais conservador, mais à direita, de tantas necessidades que nós temos como país, como município, como estado, de, por exemplo, saneamento básico, né, todas essas questões tão pertinentes ao nosso dia a dia, né, as dificuldades de segurança, de saúde, tantas essas coisas, que nós temos que, o político acaba entrando ali, tendo que brigar por coisas que já poderiam estar resolvidas até talvez há muitos anos, mas tendo que lutar, por exemplo, com o próprio homeschooling, para você quebrar e desconstruir essa questão da ideologia dentro das escolas e da universidade. Você está entendendo o paralelo que eu quis fazer? Sim. Que são tantos outros focos necessários de atuação para uma sociedade, né, que não foi estruturado durante anos, que acabou entrando, por exemplo, você tem que lutar hoje contra um projeto de lei que vão tentar colocar para que você use o termo todez. Né? Enfim, são coisas né, absurdas. Né? A que ponto que nós chegamos? É isso que eu quero dizer. Né? A gente está vivendo um momento onde a gente tem que limpar já dentro de casa e deixando lá fora sujo. Né? Enfim, então são essas coisas que a gente... Mas eu creio que a gente está nesse rumo de uma nova reconstrução. O senhor crê nisso? O senhor acredita nisso? Acredito sim.
Veja bem, você falou da linguagem, né? Você falou da linguagem. Só tem esperança? A linguagem? Hã? Só tem esperança? Oi? O senhor está esperançoso? Olha só. Olha só, André. Nós vamos enfrentar uma batalha de alguns anos para mudar isso. É processual. Alguns anos. É um processo longo e um processo que não permite cochilos. Nós não podemos dormir no ponto. Todas as cortinas de fumaça que vierem para desfocar a nossa atenção, nós teremos que perceber, falar delas e continuar a luta. Perfeito. Porque veja bem, a hegemonia da esquerda, ela precisa do controle das escolas, André. O próprio depoimento do José Dirceu é a prova disso. Sem as escolas, as esquerdas acabam no Brasil. Sem o domínio das escolas, elas acabam. O que acontece? Eu falo muito mais do meu ambiente universitário, porque eu estou nele há bastante tempo, né? Uhum. Mas o aparelhamento que foi feito nas universidades públicas é tamanho que elas têm hoje, inclusive, verbas para comprar os alunos. Os alunos são comprados, André. É claro, eu falo isso com muito respeito. Eu falo isso com muito respeito aos meus alunos. Eu tenho alunos que são brilhantes, que são éticos, que são dedicados, estudiosos, mas, veja bem, a esquerda é muito perspicaz e ela vai nos frágeis, coopta os frágeis e escraviza os frágeis. Porque, veja bem, como a nossa sociedade está muito instável do ponto de vista moral e ético, muitos alunos chegam na universidade com a afetividade comprometida, com a autoestima rastejante. Então, veja bem, um aluno, com todo o respeito que eu falo isso, um aluno gay, existem alunos gays que vêm de uma família que aceitaram, que amam, que apoiam, não é? Eles chegam na universidade com autoestima em bom nível. Mas existem uns que sofreram muito, que foram tirados de casa, que os avós não aceitaram, que os pais não aceitaram. Isso gera um comprometimento afetivo interior, sim, uma baixa de autoestima enorme. Esses meninos chegam na escola muito fragilizados. Aí sabe o que a universidade diz? Olha, não tem problema. Você está numa família patriarcal, opressora, vem para cá, nós vamos te dar uma vaga no alojamento estudantil. Aqui você terá o ambiente do hedonismo. E aquele pai castrador que você tem não vai existir mais. Aqui você tem professores que não são pais castradores. Eles não vão querer te ensinar a ouvir não. Que vem da escola crítica, da teoria crítica da escola de Frankfurt, né? A questão da autoridade paterna, né? Que é castradora, que eles estão submetidos a isso, né? Exato, Então, André, o que acontece? A escola, ela dá esse abraço no aluno e fala para ele assim, amigo, olha só, você vai ter dificuldade de sobreviver, né? Mesmo que você venha para o nosso alojamento estudantil, você vai ter dificuldade de sobreviver. Mas não tem problema não, porque Lula e Haddad publicaram um decreto de assistência estudantil para alunos em estado de vulnerabilidade social, e esse decreto oferece bolsas, você vai sobreviver, você vai ter um auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio permanência, R$600 aqui, 400 acolá, mais 600 lá, e somando tudo você tem aí a sua casa no alojamento, seu quarto e mais R$2.000 para você sobreviver até você se formar e ter o seu salário de graduado. Percebe? Então, a estrutura está muito preparada para essa cooptação e aí fica fácil, meu amigo, fica muito fácil preservar a adesão ideológica dessas pessoas. Perfeito. E se elas quiserem fazer iniciação científica ou extensão, elas também terão que aderir às pautas, não é? Porque ninguém pesquisa nada na universidade que não seja progressismo hoje.
Exatamente. Falta aquilo que a gente acabou de falar do debate, né? Do trazer o outro lado de conhecimento, né? Para que possa haver vamos dizer assim, uma reflexão sobre literaturas, né? Do que um pode oferecer e outro pode oferecer, e deixar ao aluno essa escolha, né? Daquilo a qual ele quer caminhar. Então o progressismo está muito mais forte dentro desse sentido aí. Professor, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu quero só agradecer ao pessoal que está com a gente aqui. Tem bastante gente aqui com a gente, muito legal. A Roseli, a Isabela, a Maria Luísa, Terezinha, Rosemary. Entrou até cervejaria Monte aqui, professor. Vanilda, o Flávio. A Isabel até falou aqui assim com a gente: se as coisas continuarem desse jeito, em breve os professores ficarão sentados assistindo às aulas dos alunos. Foi aquilo que a gente estava falando sobre essa questão aí, dessa troca, né? Não, meu amigo, isso já existe, chama-se aula invertida. Olha isso aí. Já existe. Os colegas mais preguiçosos não precisam mais dar aula. Eles chegam no primeiro dia de aula, entregam o programa, entregam a bibliografia e separam os temas. E ficam sentadinhos lá no final da sala, enquanto os alunos vão falando superficialmente daquilo que mal entenderam dos textos que foram apresentados. E o professor vira um comentarista, não é? Então é uma pena. É uma pena. Eu falo, dependendo do tipo de entrevista e tal, eu gosto muito de falar da geração que foi minha professora. Veja, como eu te falei, eu saí da faculdade em 89, 90, do primeiro curso que fiz, né? As pessoas que deram aula para mim eram grandes eruditos. Eram pessoas de formação sofisticada. Gente que fez doutorado que durava 6 anos, mestrado que durava 4. Muitos tiveram formação na Europa, nos Estados Unidos. O senhor ainda pegou uma gama de pensadores ainda, né? Tive esse privilégio. A minha geração é uma geração de passagem entre professores altamente qualificados e companheiros. Não é? O que eu vejo hoje são colegas companheiros. Aqueles que foram aprovados em concursos fraudulentos, porque o cara tinha sido, o candidato peixe da vez tinha sido orientado pelo presidente da banca, no doutorado, né? Uhum. E aí o presidente da banca do concurso está lá, é o grande amigo, é aquele que se fez escravo durante anos, que digitava as coisas do professor, que levantava os dados para o professor falar numa palestra, entendeu? E então os concursos para professor nas federais são assim há pelo menos 20 anos. Só os amigos viram professores, só os amigos viram mestrandos, só os amigos viram doutorandos. O critério de competência não existe mais. O critério de vigor intelectual não existe mais. A qualidade do projeto, a importância, a relevância do tema não existe mais. A relevância do tema para a sociedade, né? Isso acabou. Infelizmente acabou. As nossas universidades estão no ponto ápice da decadência. Basta ver os índices que você citou, né? Tanto de ensino médio, fundamental, quanto de ensino superior. Eu tenho um amigo aqui, professor, que ele buscou fazer um mestrado numa universidade, né, estadual, e uma pessoa de uma competência fenomenal, né, já professor também do IFE, e ele foi buscar fazer um mestrado, e quando descobriram que ele, em virtude de ser pastor, houve uma certa resistência. Mas, aprove Deus, tem uma pessoa lá dentro que sabia, né, conhecia até o currículo dele e tudo, né, e ele conseguiu, eram 2 vagas, né, ele acabou conseguindo uma das vagas, e a tese dele, de mestrado, foi sobre violência nas escolas. E foi algo fenomenal, e foi assim, algo fenomenal, né, ele conseguiu aplicar, e conseguiu, né, passar a banca, aprovou. Mas foi impressionante a resistência que houve, a princípio, em virtude de ser quem ele era, né? Mas ele acabou concluindo o mestrado dele. Não só por ser quem ele era, mas também em virtude do tema escolhido. Exato. Porque esse tema revela o problema grave das instituições de ensino brasileiras. Exatamente, né? Perfeito.
Exatamente. Revela o fracasso da esquerda, não só nas suas políticas econômicas e sociais, mas também na estruturação da educação. E eu me lembrei algo, que na época ele até falou comigo, que o próprio pessoal que receberia depois a tese dele, que era o pessoal da banca, não estava preparado, isso, as palavras dele, o pessoal não estava preparado em virtude de acompanhá-lo devido ao não muito conhecimento, né, do tema qual ele estava trazendo. Então foi importantíssimo até o trabalho dele em si para cooperar mesmo, até com a própria universidade, né? Professor, quero te agradecer, né? A gente já está chegando ao final aqui. Primeira vez, eu que agradeço. Mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, né? E gostaria muito que você deixasse aqui as suas últimas palavras, né? Para quem não sabe, nós temos um trabalho em Campos de Goytacazes chamado Flashvox, é um podcast, mas a gente tem feito muita live. Futuramente a gente vai fazer o podcast, né? E agradecer aqui a presença do professor Mauro Rosa, né? Que com certeza abriu aqui um espectro de conhecimento bastante para nós. Fica com as últimas palavras aí, professor, fica à vontade. Olha só, André, eu quero pedir a sua autorização. Eu posso dizer que eu sou pré-candidato? Sim, com certeza. Bom, então vejam só, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu nunca pensei em entrar para a vida política, mas a minha infelicidade no meio universitário brasileiro e o meu histórico de lutas em relação a esse tema é que me trouxeram a essa questão. Por quê, André? Porque eu sei como fazer para alterar esse modo de ser da universidade. E só existem 3 caminhos, André. É preciso de um caminho tripartite de natureza legislativa. Primeiro, nós precisamos acabar com o artigo 207 da Constituição, que dá autonomia universitária administrativa aos reitores, que é o que faz dos reitores esses senhores feudais que fazem o que querem dentro das universidades. Perfeito. Então é preciso acabar com isso. Isso só se acaba alterando o artigo 207. Segundo episódio, é preciso que nós mudemos a natureza jurídica da universidade. Elas têm que deixar de ser universidades federais e passar a ser Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Para quê? Para a gente, mudando a natureza jurídica, acabar com essas eleições para reitores. As eleições para reitores são corruptas e sempre serão. Não há como mudar isso a não ser dessa forma. Só elege alterando a natureza jurídica, o cargo de reitor passa a ser um cargo de livre nomeação do presidente da República. Aí alguém diz assim, mas e quando vier um presidente de esquerda outra vez? Simples, esse projeto de lei já vai incluir exigência de critérios. Não poderá ser qualquer um, terá que ser um professor altamente qualificado que atenda a determinados critérios técnicos. E o terceiro elemento, precisamos mudar a atual LDB, criando uma LDB com um eixo na educação clássica. Com essas 3 alterações legislativas, nós faremos com que a educação brasileira dê um salto de qualidade impressionante. Agora, André, os atuais deputados e senadores não abraçam essa luta. Não, eu sei. Não abraçam essa luta. Brigar com essa gente causa muito medo. Ora, eu estou acostumado a brigar com eles são covardes. A estrutura universitária é covarde. E eles não sabem lidar com os corajosos. Perfeito. Então, as minhas palavras finais são nesse sentido. Existe um caminho legislativo para acabar com essa ideologização. O caminho é esse que eu mencionei aqui, e eu estou disposto a enfrentar essa batalha e trabalhar por isso. Muito bom, professor. Tá? Eu quero agradecer ao senhor, a sua disposição. Eu não ia nem falar não, mas eu estou saindo a pré-estadual, tá? Ótimo. Exatamente porque seremos parceiros. Sim. Essas estruturas educacionais, elas são extremamente necessárias que hajam pessoas, creio verdadeiramente como nós, para que a gente possa lutar em virtude dessa tomada que houve ideológica, né, da esquerda nesse setor educacional e que tem mudado a cabeça de muitos dos nossos jovens, né, e tantos outros. E, infelizmente, nosso país caminhava, né? Eu creio que agora a coisa vai... Nós temos esperança da coisa melhorar. Obrigado, professor.
Eu que te agradeço imensamente, viu? Apesar da distância, sente aí o meu abraço. Deixa o meu abraço aos seus colegas aí que estão nos assistindo. Obrigado, um grande abraço. Um abraço a todos que nos assistiram nessa noite. E vamos marcar outra, tá, professor? A gente vai conversar mais. Quem sabe aí sobre teologia, né? Começo a divulgar o link, viu? Tá Amanhã ótimo. começa a divulgar o link para os meus contatos. Tá ótimo. Vou mandar depois o vídeo para o senhor aí, para o senhor replicar. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Até uma próxima. Deus abençoe. Grande abraço. Abraço.